Bom dia a todos e todas. Diante desse contexto aí, dessa pandemia, a gente está se organizando para conseguir manter nosso conteúdo, mesmo assim à distância, né? Então, hoje, na verdade, eu queria fazer mais um bate-papo com vocês. A gente teve poucas aulas, né? E aqui eu queria dar uma aula para vocês hoje de uma introdução mesmo ao estudo da história, né? A história enquanto uma reflexão sobre as formas de vida e de organização social em todos os tempos e os espaços, né? Então a gente vai conceber a história como uma ciência, né? A história ela vem desde o século VI, ela aparece na Grécia, né, antiga, com esse termo história, aparece muito vinculada à filosofia, e a história tem então trazido essa reflexão sobre as ações da humanidade ao longo do tempo, né? A humanidade é o agente da sua própria trajetória, né? Então, na história, a gente vai apropriar-se do passado, escolhendo o que e como narrar. Então, não é uma ciência absoluta que lida simplesmente com uma verdade, né? Aí a gente vai levantar a seguinte questão: por que estudar história? Para que estudar história? Para que a história serve, né? E aqui a gente vai pensar se a história preocupa-se somente com o passado, né? A gente sabe que é muito colocada essa questão de a gente estudar o que se passou. Mas uma das principais preocupações da história é como ressignificar esse passado e como que esse passado traz luz para o presente e para o nosso futuro, né? Então, a matéria-prima do historiador, e aí eu queria perguntar para vocês, qual é essa matéria-prima, né? Se, por exemplo, um padeiro, ele quer fazer um pão, né? Ele vai ter uma matéria-prima que é ali a farinha, que é os ingredientes para fazer o pão, né? Da mesma forma que um pedreiro vai construir uma casa, ele vai precisar das matérias-primas, né? E no nosso caso, o historiador, como que ele trabalha? Qual é a matéria-prima da história, né? Lembrando que um dos principais, que a história trabalha muito com conceitos também. E um dos principais conceitos da história é o tempo. E o tempo, ele tanto é um tempo natural, mas ele também é um tempo cultural. Como assim? É esse tempo em que as ações da humanidade, de cada civilização, foram produzidas dentro de uma cultura, né? E aí, para a gente também é muito importante o conceito de cultura. O que seria a cultura? Né? A cultura são as ações que fazem parte de uma sociedade, né? Tudo que envolve os rituais, a alimentação, as concepções, né? Tudo isso tem a ver com essa cultura, né? E como que o historiador, então, vai trabalhar o tempo? Como que a gente vai interpretar o que se passou, né? E aí, então, a gente usa um dos elementos principais, são as fontes, né? Que são os documentos deixados pelas sociedades, pelas culturas e civilizações ao longo do tempo, né? Esses documentos são os sinais da existência, né? Como, por exemplo, são diversos os nossos documentos, são muitas as fontes, né? Esses sinais de existência vão desde os fósseis, né? Os vestígios deixados pelos povos muito antigos, né? Como fontes históricas que podem ser documentos escritos, relatos orais, né? Entrevistas, fontes materiais, por exemplo, artefatos que os povos deixaram, como cerâmicas, uma fogueira, tudo isso que o tempo deixou pra gente, para o historiador é uma fonte, é um documento de interpretar, né? Uma pedra pode ser, né? A gente vê, por exemplo, uma civilização como o Egito Antigo, que deixou uma infinitude de documentos para a gente até hoje, documentos de milhares de anos atrás, né? Então a gente tem hoje um alargamento muito grande na fonte, né? Muitas são as fontes. A gente pode usar, por exemplo, fontes audiovisuais, né? Uma propaganda de anos atrás, uma TV, um cinema, uma novela. Tudo isso a gente pode considerar fonte, uma letra de uma música, né? Por exemplo, a gente tem um cantor no Brasil que escreveu uma música, um cantor chamado Ney Matogrosso, que ele escreveu uma música chamada Rosa de Hiroshima. Essa música é um documento histórico, né? Essa música conta do ataque dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial
às cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão, né? Então, o que eu quero que vocês reflitam, que a gente vai refletir junto, é que são amplos as formas de documento, né? Um documento histórico não é necessariamente uma certidão, um documento oficial, mas pode ser ali um relato que alguém escreveu, um diário, né? Tudo que se envolva um outro conceito importante para a gente, que é o conceito de memória, né? Então, um dos papéis dos historiadores é lembrar o que os outros esquecem, né? A gente está aqui para manter viva essa memória, né? E também como evitar a repetição de erros brutais, como guerras, como regimes de ditadura, como regimes muito brutais, como holocaustos, como genocídios, né? Então, isso tudo a história vem trazendo uma experiência para a humanidade, para dizer isso serve para a gente, isso não serve. A gente pode aprender com os erros cometidos no passado, né? Então, eu queria pegar para vocês um exemplo seguinte. Uma partida de futebol, né? A gente tem 2 torcidas nessa partida. Essas 2 torcidas vão analisar a partida de acordo com o seu ponto de vista, né? O jogo foi feito, mas cada torcida vai interpretar o jogo de uma maneira, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que não há uma verdade, mas são verdades após uma investigação histórica, né? Então, depende do ponto de vista e do olhar de quem está produzindo a investigação sobre a história, ela vai ser contada de formas diferentes, né? Agora, algumas questões a gente não pode, por exemplo, negar, né? Existem algumas coisas que a gente chama de fatos históricos, né? Esses fatos, eles existiram, independente do olhar de quem conta, ele existiu. Voltando ao nosso exemplo da partida de futebol, algumas questões aí ninguém vai ir contra, como por exemplo, o horário que foi o jogo, o dia, o local, o placar do jogo, né? Essas são questões que todo mundo concorda, né? A gente vai chamar isso do fato, né? Então, independente da visão, existe o fato histórico. E ele vai ser ele vai ser interpretado de acordo com o olhar e de acordo com a investigação realizada, né? Então, o surgimento da civilização para o historiador, ele traz aí elementos que são constantes em vários povos diferentes. Isso todos os historiadores entram em consenso. Mas como contar isso que é a grande questão, né? Então a história, ela traz narrativas, né? E existe uma narrativa oficial, que é aquela narrativa que a gente vê nos livros didáticos, né? A gente vê dentro das escolas. E muitas vezes essa narrativa oficial, ela deixa de lado povos e processos que foram derrotados, né? Por isso que eu coloquei aqui, quem são esses derrotados da história? Quais são essas narrativas que foram excluídas da história oficial, né? Então a gente vai questionar isso, né? Pra gente a história, ela não pode ser só uma história realizada e feita de grandes acontecimentos e grandes figuras da história, né? A gente precisa olhar para a história como uma história também das mentalidades, né? Como esse povo concebeu, como cada povo, cada cultura e cada civilização trata as crianças, trata as mulheres, trata os idosos, né? E essas questões a gente levanta reflexões mais profundas, como por exemplo, a gente não vai formar juízos anacrônicos do senso comum, como o tempo passa, sempre foi assim, né? Às vezes a gente escuta, a gente vive uma sociedade patriarcal em que as mulheres são inferiorizadas, recebem menos salários e tudo mais, né? E eu já escutei, inclusive em sala de aula, argumentos assim, professora, mas sempre foi assim, nunca vai mudar. Então a história ela vem justamente para mostrar que não é verdade isso, né? Nem sempre foi assim, né? A gente teve uma antropóloga chamada Margaret Mead, que ela fez um estudo muito bacana na Polinésia Francesa, e aí ela percebeu que nessa sociedade, as mulheres que iam para a guerra
e eram os homens que cuidavam das crianças. Então a história vem trazer isso pra gente. Nem sempre foi assim. Nem sempre nós ficamos nos mesmos lugares, né? Então a história ela não é uma ciência fixa. Ela precisa ser reescrita continuamente. E quem é que vai reescrever a história? É o olhar do historiador, né? É escolhendo o que e como narrar. E algumas questões vão ser colocadas no presente, né? Por exemplo, quando a gente questiona, mas a homossexualidade é uma questão recente e tudo mais. Não é bem verdade. A história já mostra pra gente que lá nos primeiros registros das cavernas a gente já tem expressão de homossexualidade, né? Então, na verdade, a história ela traz isso pra gente, ela traz uma compreensão maior do que a gente foi, né? E também para entender o que a gente é, de onde a gente veio, qual é a nossa identidade, né? Num país como o Brasil, é muito importante que as pessoas se atentem que a nossa história não foi uma história construída só por grandes figuras heróicas ou grandes políticos. Na verdade, a história foi feita na base, né? A história foi feita muitas vezes por aqueles que ficaram excluídos, como as mulheres, como os povos negros, indígenas, como os trabalhadores, os operários, que não tem muito espaço nessa história oficial, justamente porque a história oficial ela exclui uma parte, né? Uma parte da cultura, uma parte da sociedade, né? Então, o papel da história ele é muito importante, né? Não só para a compreensão do passado, mas para a gente saber como agir no presente e preparar um futuro melhor, né? Um outro futuro, evitando os erros já cometidos, né? Então, existe um conceito muito importante que é o anacronismo, né? O que é o anacronismo? A gente não pode julgar o passado com a nossa visão de presente, né? Por exemplo, o período medieval foi um período que a Idade Média viveu na Europa um processo baseado em Deus, né? Baseado na fé, em que as pessoas não tinham acesso à medicina, né? Então, por exemplo, quando uma pessoa passava mal, tinha uma convulsão, a visão das pessoas é que ela estava sendo endemoniada, né? E a gente não pode julgar aquelas pessoas que não tinham acesso ao conhecimento de saber que uma convulsão é um processo químico no cérebro, né? É uma disfunção que a pessoa tem, é uma questão médica de saúde, né? Naquela época as pessoas não sabiam disso. Na visão delas, tudo acontecia porque Deus quer ou porque o demônio quer, né? Então a gente não pode julgar essa pessoa e chegar e dizer, mas essa pessoa tá errada, não sei o quê. Isso que é evitar o anacronismo. Então, o anacronismo é isso, a gente não pode julgar o passado com a nossa cabeça de presente, né? Com esse tanto de informação que nós temos hoje, nós não podemos julgar povos que não tinham essas informações, beleza? Então, uma coisa também importante de falar é que a história também foi construída, a história hoje que a gente tem oficial, ela foi construída pelos europeus. As divisões de história antiga, pré-história, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, na verdade foi uma convenção de historiadores franceses que no século XIX, conseguiram ali se organizar e dividiram a história assim, né? Então o que a gente tem que questionar? Essa divisão foi uma convenção, ela não é necessariamente uma visão verdadeira das coisas, né? E o tempo também. Cada povo enxerga o tempo de um jeito, né? Nós aqui, por exemplo, temos um tempo baseado num tempo cronológico, num tempo do trabalho, das ações, né? Outros povos não. Eu posso citar, por exemplo, o povo maia, que viveu no México antes da Espanha colonizar a América, em que eles acreditavam que o tempo era não necessariamente circular, mas era uma espiral, né? Não era esse tempo linear de você nascer, trabalhar, ter filhos e aí morre, né? Se aposenta e morre, né? Outros povos não. Por exemplo, os nossos povos indígenas do Brasil, eles concebem o tempo de outro jeito, né? Eles não vão esperar passar a vida inteira para se aposentar e ficar tranquilo e curtir a vida. Não, eles já vivem uma noção de que desde que você nasce, você tá para curtir a vida, né? Você tem
uma outra perspectiva, não é essa perspectiva de estudado, porque essa perspectiva toda foi uma perspectiva construída pela história ocidental. Como assim a história ocidental? Essa parte do mundo que é a Europa e a América, né? Esse Ocidente, ele é uma construção também. É por isso que a história chamada universal, ela é na verdade uma construção em que procurava afirmar a Europa como centro do mundo. E aí nós temos um conceito muito importante que é o eurocentrismo. Vocês precisam fixar esse conceito porque ele vai acompanhar todas as nossas aulas, porque é a partir do eurocentrismo que a história europeia se colocou como uma história universal. E é por isso que a gente vai vir trazendo outras histórias para contrapor essa história que não é necessariamente universal, né? Foi construída e colocada como universal, mas não leva em consideração outros povos, né? Então é por isso que a gente tem que sempre questionar. A história ela está muito vinculada com a filosofia por isso, porque ela precisa ser o tempo todo repensada, né? Não é a gente fez uma investigação aqui com documentos e chegamos a tal situação. Essa situação ela não é para sempre, né? A história ela tem uma necessidade de ser sempre reescrita. Ela precisa ser reescrita continuamente. Então não haverá uma verdade, mas várias verdades que surgirão após a pesquisa, após a investigação. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. O presidente Juscelino Kubitschek, há 30 anos atrás, sofreu um acidente de carro e morreu, né? Veio a morrer. Recentemente, um depoimento de um caminhoneiro coloca toda essa história em questão. Porque esse caminhoneiro, ele afirmou, e esse depoimento demorou 30 anos para ser liberado. E esse depoimento mostra que, na verdade, o Juscelino Kubitschek, ele não morreu num acidente de carro, né? Mas ele sofreu um atentado. Porque esse caminhoneiro viu o motorista dele com a cabeça no volante antes do acidente acontecer. E não demonstraram, não divulgaram que esse motorista, na verdade, tinha uma bala na cabeça. Ele levou um tiro na cabeça antes de acontecer o acidente. Então, hoje, a gente pode reinterpretar o que se disse do presidente Juscelino Kubitschek, que, na verdade, não morreu no acidente, mas morreu num atentado, né? Então, é isso. Assim que for surgindo novas perguntas, novas questões, novos documentos, uma nova investigação vai ser feita e vai trazer uma nova verdade, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Podem surgir novos documentos, fotografias, uma narração, uma entrevista, né? Um depoimento que mude aquela história que estava sendo contada ali daquele jeito, né? Então a história ela não é uma ciência fixa, ela vai estar sempre sendo repensada, né? E ela traz pra gente essas reflexões. Qual é a nossa identidade, né? Nós, enquanto povo no Brasil, qual é a nossa formação, né? Nós temos regiões em que teve uma formação muito forte indígena, né? Por exemplo, Maranhão, Pará, vários lugares do Nordeste. E a gente já tem outras regiões que tiveram uma formação mais europeia, como o sul do Brasil. Então a gente vai ter identidades, não é uma identidade só. Apesar de que a história oficial ela queira construir uma identidade nacional do brasileiro, a gente sabe que existem brasileiros, né? Existem vários Brasis aí, né? Por exemplo, também com o povo negro. É muito importante que a história venha trazer pra gente uma outra visão do nosso povo, né? Porque existe uma visão preconceituosa, racista, eurocêntrica, que coloca o povo negro como um povo que foi escravizado, né? E não coloca esse povo como um protagonista da história, né? Então a história vem trazer pra gente várias questões, vários processos, várias resistências que colocam o povo negro como protagonista da sua vida e da sua história. E isso é importante para criar novas identidades, né? Uma identidade que não seja baseada só numa história ruim, de um ponto de vista negativo, né? Mas que veja outros pontos também para ajudar no empoderamento, né? Na emancipação desses povos, dessas identidades, né? Então,
A história ela tem várias abordagens, vários métodos, vários documentos, várias fontes, e não existe então uma verdade, mas formas de interpretar essa verdade, a não ser que a gente fale dos fatos. O fato aconteceu e não há ninguém que vá contra o fato, né? Fato foi que na Segunda Guerra Mundial o Hitler fez um holocausto, matou 6 milhões de judeus. Isso é um fato. Mas, no ponto de vista dos nazistas, isso foi bom, né? E no ponto de vista dos judeus, isso foi péssimo, né? Foi um genocídio. É isso que eu estou mostrando para vocês. Existem o olhar do historiador, ele vai interferir na pesquisa e na investigação. Não é uma ciência produzida com neutralidade, né? Não é como a matemática, que o resultado sempre é exato. Por isso que é uma ciência humana, né? Então a história, ela ajuda a gente a entender o que a gente foi, a entender como a gente está caminhando, como foram construídas as organizações, como foi construída a classe, né? Como foi construídos os preconceitos que hoje a gente tem, né? E qual é a história oficial contada e como ela deve ser repensada também. Então, na verdade, eu queria mais fazer com vocês um bate-papo. Vocês já têm mais ou menos esse conteúdo aqui no caderno, né? E aí essa aula é só para a gente ter uma reflexão sobre a história, sobre a importância da história, sobre como são várias as maneiras de construir essa história, com os documentos, com as fontes, né? Então, antes de entrar no nosso conteúdo mesmo, é para a gente pensar sobre essa ciência, né, que a gente vai estudar, porque não é uma ciência fixa, é uma ciência que o tempo todo vai estar sendo modificada e repensada, e tem uma importância muito grande para a gente se entender no mundo, para a gente evitar cometer os mesmos erros, para entender quem nós somos, de onde nós viemos, né, e para pensar também para onde nós vamos, qual o futuro a gente quer construir, né. Espero que que ajude a entender um pouco sobre essa ciência, né? Sobre essa forma de refletir sobre a vida e a cultura, né? Entendendo também que a gente precisa respeitar cada cultura teve sua forma de expressar a sua história, cada povo sentiu a necessidade de interpretar, contar como apareceu nesse mundo, né? Por isso que um pouco antes da história a gente tem os mitos, porque o mito é uma forma que um povo tentou se entender no mundo, como a gente apareceu aqui, como a gente está hoje nessa situação que a gente está, por que existem essas classes, por que existe hierarquia, por que existe desigualdade social, né? Por que os excluídos, por que é muito difícil a gente ver um texto de uma mulher, um texto de um indígena, né? Um texto de um negro. Por que o livro didático traz sempre as mesmas referências? As referências da Europa, né? Muitas vezes a gente conhece uma série de lendas, uma série de contos de povos nórdicos, né? Celtas, vikings, povos que construíram a Europa, e a gente não conhece aqui da nossa terra, dos povos indígenas de Goiás, dos povos indígenas do Brasil, dos povos africanos. É isso que eu estou dizendo que é o eurocentrismo. É a gente, até os dias de hoje, ainda tem uma história oficial voltada para a Europa. Né? A gente vai conhecer o Chapeuzinho Vermelho, a Cinderela, a Branca de Neve, e a gente não vai conhecer a história dos Tupi-Guarani, dos Tupinambá, dos Carajá. Então a história vem trazendo tudo isso. Toda a expressão cultural do povo, de um povo ao longo do tempo, é história e não é hierárquico, né? Não existe um povo superior ao outro. Mas na história a gente vai entender como que a Europa se colocou no centro do mundo e se colocou como superior, né? Então é para isso que a gente precisa de estudar e de cada vez mais refletir sobre as nossas ações ao longo do tempo e do espaço, né? Então é isso. Na próxima aula a gente entra no nosso conteúdo mesmo, tá bom? Então essa aula é mais para introduzir os estudos históricos, né? Qual é a função da história? Para que estudar a história? E aí eu deixo para vocês essa reflexão. Qual a importância de estudar a história? Tá bom? Então, um abraço.